E aí, meninos e meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? E daí? Como que tá passando o sexto ano? Tá difícil, né? Mas isso tudo vai passar e logo, logo estaremos juntos novamente, ok? Fiquem tranquilos e façam a sua parte. Se cuidem e ajudem a cuidar também do papai, da mamãe, toda a família que está em casa e dos amigos, tá bom? Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre terremoto e tsunami. Existem os agentes externos e os agentes internos que promovem mudanças ou modelam a superfície terrestre. E os terremotos é um desse agente interno. Como que acontece e o porquê acontece? O terremoto nada mais é do que a pressão interna do planeta Terra que precisa sair de alguma forma. E essa pressão pode ser através de alguns formatos, algumas formas. O terremoto ele pode ser provocado pelo encontro de placas tectônicas, principalmente. Por quê? Quando as placas tectônicas se encontram, ou seja, o movimento convergente das placas tectônicas, podem ocorrer os terremotos, vulcanismos, maremotos, abalos e assim por diante. Mas os terremotos, eles acontecem quando nós percebemos uma movimentação na superfície terrestre devido ao encontro das placas tectônicas, principalmente. E os terremotos existem em vários níveis de força na escala de aferição, ou seja, a escala Richter, tá bom? Então a escala Richter mede a intensidade dos terremotos. Quanto maior a escala Richter, mais intenso o terremoto, mais problema ele pode causar. Ele varia de 0 a 9. E uma outra escala, a escala de Mercalli, que varia de 1 a 12. Sempre, quanto maior o número dessa escala, dessa variação, mais intenso é esse abalo sísmico, esse terremoto. Tá joia? E onde ocorrem esses terremotos? Existe um local no planeta chamado Círculo de Fogo. É a área onde tem a maior concentração de atividades sísmicas. E provocam também o surgimento de vulcões, o vulcanismo. O terremoto ele não é um problema. Quero que fique bem claro isso. O problema é que o ser humano ocupa, ou seja, ele está habitando, ocupando uma parte do território da superfície terrestre onde acontecem os terremotos, entre outras ações naturais. Mas acontece o seguinte, por que o terremoto não é um problema? O terremoto não é um problema porque é um fenômeno natural. O problema é a população habitar aonde acontece terremoto. Aí é problema, porque o terremoto vai destruir o que o ser humano fez. O terremoto ele vai provocar mudanças no relevo, formações ou elevações de montanhas, tá? E o ser humano às vezes está ocupando aonde acontece terremoto. E daí tudo que o ser humano fez, ou uma grande parte que o ser humano fez, pode ser destruída. Prédios, casas, e assim as pessoas perderem o que construiu durante sua vida. Tá bom? E o tsunami? O que é o tsunami? É como se fosse um terremoto, só que acontecendo no mar. Então é um maremoto. Tsunami é um termo japonês. Já o maremoto é um termo latino. Tá certo? Então a gente conhece, entende mais como maremoto. Acontece no mar, maremoto. Na terra, terremoto. Tá? E o nome japonês é tsunami. Ou seja, são ondas gigantescas que acontecem no mar por causa do movimento das placas tectônicas também. E essas ondas, quando elas chegam até o litoral, elas são gigantes, aonde ela vai invadir o continente. E desta forma, provocando aí uma destruição em massa. Na Indonésia, alguns anos atrás, aconteceu a formação de um tsunami e que houve uma destruição muito grande, principalmente em países turísticos, tá? E sai destruindo mesmo. Tem até um filme sobre isso
que se os pais autorizarem vocês a assistirem, vocês podem assistir com a presença dos pais, tá? Se eu não me engano improvável, ou improvável, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar, daí eu falo para vocês certinho, tá? Que fala sobre o tsunami que aconteceu na região da Indonésia, tá? Que foi muito grave isso. Mas olha só, o tsunami ele pode se propagar por muitos e muitos quilômetros e ele pode chegar a uma velocidade superior a 800 quilômetros por hora. É a velocidade que o avião tem quando sai daqui de Campo Grande e vai para São Paulo, por exemplo. 800 quilômetros por hora. Pode chegar a essa velocidade uma onda de tsunami, ou seja, um tsunami. Então imagina a destruição que isso pode causar. Tá bom? Então você começa a perceber. Pode acabar com a economia de um território, pode atrapalhar o turismo, pode acabar com a plantação, destruir casas, prédios, cidades inteiras. Então a economia do local, muitas pessoas podem morrer. Então a destruição é muito grande, tá? Galerinha, uma boa atividade para vocês. Façam a leitura do seu livro, do seu material didático, para poder fazer as atividades e sempre, sempre, sempre revisando, escrevendo, fazendo resumo. Tá joia? Um abraço. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.